ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha e nós estamos aqui hoje começando mais um episódio com uma convidada super especial, desde o Piauí, professora Estael Freire, daqui a pouco vai se apresentar. Então, antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, gostaríamos que vocês curtissem nossas páginas nas redes sociais, seguissem nosso perfil no Instagram, Tributário Pé Ouvido, lá no Twitter, @aouvido. Caso vocês tenham dúvidas, sugestões, comentários, mandem um e-mail para contato@tributarioapedoouvido.com.br. E nós gostaríamos de lembrar que esse episódio conta com o apoio da Advise, empresa de software jurídico que há 19 anos moderniza a vida dos advogados do Brasil. Então, vamos lá. Professor Estael Freire, é uma grande alegria recebê-la aqui novamente, porque recentemente nós tivemos um episódio gravado de uma palestra que a senhora deu aqui na região norte do Paraná, e agora a gente recebe a senhora para uma conversa mesmo, aqui um diálogo tete a tete. Então é uma grande alegria. Inicialmente, gostaríamos que a senhora se apresentasse para os nossos ouvintes, para quem não a conheça, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente o seu convite, professor Carlos Renato, para a gente estar aqui mais uma vez debatendo neste seu interessante podcast, né, Tributário ao Pé do Ouvido. Realmente é muito importante essa divulgação não só para a academia, mas também para todos aqueles que militam na área tributária municipal. Então, quero lhe parabenizar por esse podcast e agradecer pelo convite. Então, eu sou Estael Freire, sou advogada tributarista, atualmente estou fazendo terminando o mestrado na FGV em São Paulo, né, na área tributária, mas eu escolhi para a minha dissertação um tema que é pouco trabalhado no Brasil em termos de entes federados, né, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Então, além do mestrado... Hoje, né? Que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Além do mestrado, eu também faço parte de 2 grupos de pesquisa pela Universidade Federal do Ceará. Um grupo é sobre tributação e meio ambiente, e outro é tributação e energias renováveis. Este de tributação e energias renováveis, coordenado pela professora Denise Lucena, que é uma procuradora federal da Receita Federal, né, lá no Ceará, e também o professor Paulo Caliendo, que é aí do Sul, né, do Rio Grande do Sul, e é um professor que ele também milita na área tributária municipal. Professor, estou à sua disposição aí para as perguntas. Professor, antes de tudo, da gente começar o nosso episódio, eu queria dizer que eu adorei conhecer Teresina. Achei uma cidade encantadora, linda. Obrigada, professor. Espero aqui poder só voltar. A temperatura um pouquinho diferente daí do Paraná. Não, mas aqui também faz muito calor, viu? É que agora, hoje tá frio, mas aqui faz muito calor. Mas realmente, é que aí faz direto, né? O clima é diferente, mas eu adorei a cidade. Nossa, eu fiquei encantado. Então, espero poder voltar em breve. E, pessoal... Vai voltar sim. Obrigado. A professora Estael, ela não falou, né? Mas ela organiza grandes eventos, na época, antes da pandemia, eventos presenciais lá no Piauí. E nos últimos 2 anos, ela tem feito eventos virtuais gigantescos, grandiosos. A maior live tributária do Brasil. Estou fazendo seu merchan aqui, viu, professora Estael? Então... Fica a dica, acompanhe a professora Estael nas redes sociais. Aliás, quer deixar o seu contato, professora Estael? Sim, nós temos o Instagram, estamos também no LinkedIn e Estael Freire, Sociedade de Advogados. Tá ótimo. Muito bem, queridos ouvintes, nós vamos conversar aqui sobre dois assuntos, né? O primeiro é trazer alguns aspectos sobre o ISS em complementação ao episódio que saiu há alguns dias, né? Que ele tinha sido gravado há algum tempo. Então, vou trazer alguns novos temas. A professora Estael gentilmente quis fazer essa atualização. E, além disso, apresentar um pouquinho, para mim, uma grande novidade, esse setor da mineração, né? Então, como funciona a tributação nesse setor, essa questão também do direito financeiro, a compensação financeira, que é o tema da dissertação de mestrado da professora Estael. Então, vamos começar, professora Estael,
tratando do ISS municipal, nós temos alguns assuntos mais recentes, né, algumas decisões mais recentes também do Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a senhora respondesse, na sua opinião, né, sobre o conceito de serviço, né, se ele está previsto na Constituição Federal, se ele pode ser delimitado na legislação nacional por meio de lei complementar, normas gerais de matéria tributária, e como que está isso no Supremo Tribunal Federal? Doutor, em relação ao conceito de serviço, eu vou fazer aqui um breve histórico, né? O ISS, foi instituído no Brasil pela emenda constitucional número 18 de 65, lá no artigo 15, que tratava o seguinte: compete aos municípios o imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária da União e dos Estados. E o parágrafo único dessa emenda constitucional, né, já determinava que os critérios seriam estabelecidos em lei complementar. Então, a gente vê que desde 2005 que o ISS é um imposto residual, ele não deve estar na competência dos estados e nem dos municípios. E a gente sabe que é um eterno conflito entre as competências dos entes, porque devido à evolução dos serviços, né, às vezes se confunde ou tem uma área cinzenta entre o ICMS ou então o próprio IPI. Uhum. Então, é necessário que a gente realmente tente buscar na jurisprudência ou na doutrina essa diferenciação, que nem sempre é uma diferenciação muito clara, né? No CTN, quando foi editado o Código Tributário Nacional, havia previsão nos artigos 71 a 73, né? E o núcleo, quando foi criado, quando veio a previsão no CTN, é que seria locação. Então, locação de trabalho, locação de bens móveis, locação de espaços e locação de jogos. É verdade. Né? De jogos. Então, foi locação. E locação, a gente vê que ao longo desde o Código Tributário Nacional, né, da edição do Código Tributário Nacional até hoje, ainda existe essa dúvida. Então, esses artigos do CTN, eles foram revogados pelo Decreto-Lei 406 de 68, e o Decreto-Lei, ele já trouxe uma lista de serviços, né? Uhum. Eram 100 itens na lista de serviços do Decreto-Lei 406. E quando foi em 99, eu achei muito curioso, professor, em 99 foi incluído pela Lei Complementar 110, né, incluído o item na lista de serviços ao Decreto-Lei 406, o item 101, que falava da exploração de rodovia mediante cobrança de preço aos usuários. Uhum. Aí já envolvia até essa questão que recentemente a gente foi incluído pela Lei Complementar 183, já agora em 2021, que é a questão do rastreamento. Então, vejam que desde 99 que já existe essa questão não só do pedágio, né, que é cobrado, mas também o rastreamento. Veio a previsão na Lei Complementar 116 de 2003, no item 101, posteriormente ele foi ampliado pela Lei Complementar 157 e, recentemente, pela Lei Complementar 183, já de 2021. Então, assim, é um aprimoramento do ISS que a gente vê a cada decisão do STF, a cada entendimento dessa jurisprudência pela doutrina, né? E vamos evoluindo. É como Balbo, que é um sociólogo polonês, ele fala o seguinte, que sobre a modernidade líquida. Então, o que é que ele fala sobre a modernidade líquida, professor? É que existe uma nova época, né, que deixou aquela rigidez e que as relações sociais, econômicas e de produção, elas são frágeis, fugazes, como os líquidos.
Então, a gente vê assim, com a evolução das novas tecnologias, que dificuldade os municípios, né, têm enfrentado para realmente cumprir o que está previsto na Lei Complementar 116. Nossa, Mas, nós temos então um ISS líquido, professora Estael. líquido, Eu posso colocar isso como clickbait nas redes sociais? Estael Freire, o pode. ISS líquido. Ah, eu gostei, ficou realmente uma Gostou? boa imagem, sim. Para se adaptar à modernidade líquida, né? Exatamente, É. realmente, mas é uma boa forma de expressar. Então, professor, você falou aí em relação à jurisprudência, né? A Como que o decisão Supremo, do exato, STF. né? Como que o Supremo tem, Então, assim, as novidades de 2020 e 2021, não é? Porque falar do ISS é meio igual, é uma questão periódica, a gente precisa atualizar, né, a cada ano. exatamente. Então, assim, em 2009, teve uma decisão sobre as operações de lease, né? Sempre uma dificuldade. Sim, Professor, famosa. naquela época, em 2003, quando houve a previsão das operações, veio na Lei Complementar 116, a previsão das operações de lease, então os municípios, eles foram buscar esse ISS, porque realmente é um ISS muito significativo. Para você ter ideia, na época, eu prestava uma assessoria a um município aqui do Piauí, o município de Parnaíba, e fizemos o levantamento de 2 anos de ISS de leasing, né? Buscamos informações na Cefaz, buscamos informações no próprio DETRAN, né? O Departamento de Trânsito do Piauí, e a gente chegou à conclusão, em 2 anos, tinha, naquela época, de 2004, foi 2005, naquela época já tinha o município direito a 16 milhões de ISS das operações de lease. Mas aí, muitos municípios no Brasil, eles construíram esses créditos e não conseguiram receber ou evoluir. Pois é. Não é? O STJ acabou entendendo que seria a sede lá da instituição financeira, isso acabou centralizando a arrecadação na Grande São Paulo, não é? Exatamente. E aí veio, e também até a própria questão, se o leasing realmente ele deveria ser tributado pelo ISS ou não, já que no entendimento da maioria não era uma obrigação de fazer, né? Ah, sim, teve a discussão de mérito sobre a incidência, que daí depois o Supremo foi definir isso, que a senhora já tinha adiantado, e depois teve a questão do local da prestação, né? Exatamente, o local, né? Então, em relação à primeira decisão, que foi em relação ao mérito, né? Então, teve o recurso, inclusive o relator foi o ministro Eros Grau, em 2009, e ele disse que o arrendamento mercantil, né, o leasing financeiro, era um contrato autônomo, né, que não é misto o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar, né? Então, aqui, ele já facilitou, quer dizer, já flexibilizou essa questão do dar e fazer, né? Que era muito rígida. Era a obrigação de dar, seria de competência do ICMS. Era a obrigação de fazer, seria de competência do ISS. Mas aqui já houve, pelo ministro Eros Grau, nessa decisão, uma flexibilização. E das modalidades, foi decidido nesse recurso que o leasing financeiro e o leaseback seriam tributados pelo ISS, né? Então, essa decisão foi muito importante, mas, como você falou aí, professor, ainda ficou pendente, né, de saber o local onde era a prestação de serviço, que também, além do conceito, o outro dilema em nível nacional é o local da prestação de serviço, né? E, posteriormente, veio a súmula 31, em 2010, que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre a operação de locação de bens móveis. Aqui implica lá naquela decisão dos guindastes e também no leaseback, mas
continuamos com essa decisão muito importante do ministro Eros Grau, né, que diz que, o leasing back é um contrato em que o proprietário desse equipamento ou bens durados transfere por venda ou dação em pagamento, né, a um banco. E esse banco, ele autoriza o alienante a permanecer com o bem, né? Quer dizer, é só para aumentar o fluxo de caixa. Aí, nesse caso, incide também no leasing back. Então, é importante essa decisão. Mas, continuando aqui em relação a esse conceito de serviço, que gera essa nuvem de complicação entre ICMS e ISS, não é? Então, teve uma decisão do ministro Luiz Fux, né, no RE, ele foi o relator no recurso 651.703, que teve o tema 581, que foi também discutido em repercussão geral. Ele negou o provimento e fixando a seguinte tese. Isso aqui agora em relação a plano de saúde. Sim, outra decisão importantíssima. Foi importantíssima, que as operadoras de planos privados de assistência à saúde, né, plano de saúde, setor de saúde, eles realizam prestação de serviço sujeito ao ISS. Aqui foi a respeito dessa inclusão da Lei Complementar 157, né, de 2016. Então, os planos de saúde, a gente viu, inclusive, a questão da Unimed, né, das cooperativas médicas, onde havia uma indefinição se era ou não serviço, e se fosse serviço, qual seria a base de cálculo, né? Então, a base de cálculo aí, nesse caso das cooperativas, ficou exatamente naquele valor que ficava para a cooperativa, não no valor total, né, que a cooperativa recebia dos planos de saúde, mas aí ele pode deduzir os valores que são pagos a terceiros, hospitais, clínicas, médicos, né, aos terceiros. Então, foi importante também essa decisão dos planos de saúde. Essa decisão do RS 651.703, que foi do Paraná, inclusive, né, de relatoria do ministro Fux, ele ampliou o conceito de serviços. Então, não seria só a obrigação de dar, não é a obrigação de fazer, né? Mas teria, dentro dessa situação, teria também algumas funcionalidades que não fosse exatamente a prestação de fazer, né? E em 2020, nós tivemos a DI 3142, que inclusive foi de relatoria do ministro Dias Toffoli, foi sobre alocação de portes, aquele item da 3.04 da lista anexa à Lei Complementar 116. Então, ali também era um outro dilema que os municípios enfrentaram ao longo da Lei Complementar, da edição da Lei Complementar 116, né? Alguns municípios conseguiram lançar o ISS e arrecadar o ISS desse item, mas na grande maioria dos municípios isso não foi possível. Então, agora nós temos essa decisão, né, muito interessante, essa decisão da ADI 3142, onde o ministro fala que esse item, né, ele é tributado pelo ISS, né, dentro de uma proporcionalidade que ele não viola o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, né, e considera ocorrido fato gerador e devido em cada município em cujo território haja extensão. Isso a gente já sabia, já tem essa previsão na própria Lei Complementar 116, mas o que foi mais importante foi essa conclusão, onde ele diz que a fim de se admitir a cobrança do ISS, nos casos em que as situações mesmo descritas integre relação mista ou complexa, que não seja possível claramente segmentá-la de uma obrigação de fazer, seja no que diz ao seu objeto, seja no valor específico da contrapartida financeira. Quer dizer, aqui já deu mais liquidez ao que nós falamos sobre VALD, né? Sociedade líquida, ou então a economia líquida.
Então, aqui já deu mais uma fluidez, porque não se pode mais pensar o ISS naquela rigidez da obrigação de fazer, mas sim que em determinadas situações onde a operação seja complexa e que você não omista, né, que tenha a obrigação de fazer e também tem a obrigação de dar, onde não ocorra, não tenha como você fazer essa distinção, e se tem a previsão na lei complementar, então a incidência é do ISS. É muito importante essa decisão. Professor Renato, no Brasil todo, a infraestrutura da energia é uma infraestrutura que é pouca observada. Então, a gente vê a construção de grandes linhas de transmissão, né, em todo o Brasil, onde vai circular a energia, que vai desde da geração, então, gerou energia, entra no Sistema Interligado Nacional, o SIN, e aí percorre vários municípios até chegar em uma subestação, onde daquela subestação ali vai reduzir a potência da energia, e aquela energia ela é vendida para a distribuidora. Então, até aquele ponto, então, da geração até a distribuição, nós temos um Sistema Interligado Nacional. E esse sistema ele cobre 95% do território brasileiro. E essa energia que circula nesses cabos, né? Essa infraestrutura, os proprietários delas, os proprietários da linha de transmissão, eles recebem uma receita que é chamada RAP, Receita Anual Permitida. É apurada anualmente pela ANEEL e distribuída para essas empresas, né, proprietárias da infraestrutura. E para que serve essa RAP, essa Receita Anual Permitida? Por que a ANEEL paga para essas empresas? É para manter, né, o custo da transmissão. E aí a gente questiona a incidência de ISS nesse serviço, nesse suporte da infraestrutura, porque a gente sabe que, em termos de telefonia, essa infraestrutura também abriga alguns equipamentos, né, de telefonia, que é cobrado o ISS. Mas, em relação a essa RAP, essa Receita Anual Permitida, ainda não vi ninguém falando sobre isso. Eu tenho estudado essa questão. Eu também não conheço, não, viu? Também não conheço a discussão. Pois é, eu não conheço essa discussão em nível nacional. Inclusive, os municípios, eles podem até apropriar essa receita aqui em termos de valor adicionado fiscal para o seu município, no proporcional a que essa linha passa no território de determinado município, né? Veio à tona essa questão da RAP quando eu vi essa decisão aqui em relação ao ISS, né, ao subitem 304 da lista de serviços. Então, é um ponto, professor, para a gente pensar. E para os municípios, porque são bilhões por ano. Muito interessante, muito interessante. Muito interessante. Então, professor, finalizando essa questão do conceito de serviço, né, a gente viu recentemente uma decisão também do STF, e que foi de relatoria da ministra Rosa Weber, né, sobre o tema 296, que teve repercussão geral, e que ela disse o seguinte, que é taxativa a lista de serviços sujeita ao ISS no que se refere ao artigo 156 da Constituição Federal, admitindo-se a incidência do tributo sobre atividades inerentes aos serviços elencados em lei. Então, quando ela diz serviços inerentes, a gente pensa lá naqueles congêneres, né? Então, essas definições aqui que dão a amplitude também de o ISS não ser só uma obrigação de fazer. Então, a gente já tem várias decisões do STF dando essa maleabilidade, essa liquidez ao ISS, e foi muito importante essa decisão, com repercussão geral, decisão do tema 296 pela ministra Rosa Weber, em que ela diz que as atividades inerentes, então quer dizer que
continua a taxatividade da lista de serviços no sentido vertical, mas naquelas condições, aqueles subitens que podem ser admitidos, né? Os congêneres, ou então algumas atividades inerentes que não estão devidamente descritas na lista de serviços, ela pode ser tributada também pelo ISS. Então, é importante essa liquidez. A liquidez do ISS, né? Sim, muito interessante, professor Estael, muito interessante. Ainda dentro do ISS, depois dessa viagem aí sobre essa liquidez do conceito de serviço, eu acho que não vai terminar tão cedo, viu? A gente então vai ter muito episódio para gravar sobre isso. Eu gostaria se a senhora pudesse comentar um pouquinho, porque a senhora até mencionou, nós temos, assim, recentemente várias leis complementares modificando a Lei Complementar 116. Né? A gente teve a Lei Complementar 157, aí teve uma decisão do Supremo meio que suspendendo a aplicação dela em relação, inclusive, à forma de cobrança do ISS, de exigência do ISS sobre o leasing, né, e outros temas. Aí nós tivemos a Lei Complementar 175, recentemente a Lei Complementar 183, que a senhora mencionou, até vou pedir para a senhora comentar e explicar para a gente qual foi a grande mudança. Né? Então, se a senhora puder comentar esse quadro de mudanças recentes e assim, o que a senhora considera da aplicabilidade da Lei Complementar 175, tendo em vista a pendência da decisão do Supremo lá, né, sobre a Lei Complementar 157, eu agradeço. Então, em relação à Lei Complementar 175, né, que cria esse padrão nacional de obrigação acessória do ISS, mas aqui ele restringiu alguns serviços, né, foi o 422, 423, 509, 1501, 1509 da lista de serviços. Eu considero importante, professor, que seja estendida a todo e qualquer serviço, né, esse padrão nacional, a semelhança do que ocorre com o ICMS, que existe o COFAS, né, que faz todo esse controle e padronização de algumas obrigações acessórias dos estados. Então, essa Lei Complementar 175 de 2020, ela vem padronizar alguns serviços, aqueles serviços, né, de saúde, o serviço de leasing, porque de cartão de crédito, operador de cartão de crédito, porque o que essas empresas alegavam, como o senhor falou, que essas empresas elas estão localizadas lá em São Paulo, por exemplo, em Barueri ou em Poá, né, em São Paulo, e elas centralizam, lá é o centro financeiro do país, eles centralizam essas empresas, porque elas saíram de São Paulo para Poá ou Barueri para que fossem beneficiadas com a redução da alíquota do ISS. Então, tinha município lá, Barueri, por exemplo, que reduzia a alíquota a menos de 2%, né? Tinha até 0%. Então, criava uma guerra fiscal. O município era muito beneficiado, porque essas empresas operam em todo o território nacional. Então, veio depois a lei complementar que definiu a alíquota mínima, né? Que a lei complementar 116, ela deu a alíquota máxima. Então, a 157, ela já regularizou a alíquota mínima do ISS em 2%, permitindo apenas que algumas atividades, como, por exemplo, a construção civil, pudesse ter uma alíquota menor do que 2%, o que eu nem acho correto, mas está na lei, né? A gente tem que obedecer. Então, houve essa definição da alíquota mínima do ISS, e agora, com essas decisões e também com a lei complementar 175, vai haver essa pulverização do ISS onde ocorrer o fato gerador. Né? Então, é muito importante para os municípios para não centralizar apenas no município de Poá, no município de Barueri, lá em São Paulo, onde centraliza toda a base dessas empresas, né? O estabelecimento dessas empresas. Em relação à lei complementar 183, inclusive hoje nós vamos ter uma live com o professor Daniel, que é lá da OAB de São Paulo,
que eu também faço parte lá da OAB de São Paulo, né? Então, a gente vê que ela incluiu aqui o item, a Lei Complementar 183 de 2021, incluiu o item 1105 na lista anexa à Lei Complementar 116. Professor, o senhor pode observar que a própria Lei Complementar 157, de 2016, ela já havia ampliado, né, esse item aqui. Então, o item que veio, o original, na Lei Complementar 116, foi vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. Quando foi em 2016, a Lei Complementar 157, ela ampliou e colocou semovente. E agora, sem excluir o item 1102, veio a Lei Complementar 183 de 2021 e incluiu o item 1105, que eu considero complementar ao 1102, né? Que serviços relacionados ao monitoramento, rastreamento à distância em qualquer via ou local de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizado por meio de telefonia móvel, transmissão de satélite, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas empresas de tecnologia de informação veicular, independente de o prestador de serviço ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicação que utiliza. Então, assim, isso aqui já ampliou muito, porque a gente sabe que, diante das novas tecnologias, né, esse rastreamento, esse monitoramento, ele é permitido a longa distância, esse rastreamento e esse monitoramento. Então, assim, os municípios ganham muito com relação a esse item da lista de serviços. Então, mas só a edição da Lei Complementar 183 não autoriza que o município já possa lançar. Então, o município tem que, ainda este ano de 2021, para que ele possa fazer esse lançamento em 2022, ele tem que incluir na sua lista de serviços, seu Código Tributário Nacional, esse item. Né? Muito importante isso aqui. Fica a dica aí. Fica a dica. E até em relação relacionado a monitoramento dessas estruturas, né, a gente vê que esse serviço, como eu falei, de linha de transmissão, né, e de geração de energia, eles também, nesse serviço de geração de energia, também existe esse monitoramento à distância. Então, a dica é que o município ele já edite já faça uma lei, né, incluindo seu Código Tributário Municipal, já inclua esse item de serviço para poder em 2022 já cobrar esse serviço. Muito bem, muito bem. Então, eu acho que agora, depois desse bate-papo interessantíssimo sobre o ISS, essas modificações legislativas, acho que a gente podia caminhar aqui para a reta final e aprender um pouquinho com a senhora, professora Estael, sobre a tributação no setor de mineração e também sobre essa compensação financeira, né, para os municípios onde há atividade mineradora. Porque, assim, para mim, é um tema novo, eu não conheço nada disso. Né? Então, como que funciona o direito tributário e o setor de mineração? Porque eu já vi que a senhora conhece setores específicos muito bem. A senhora explicou para nós aqui como funciona a distribuição de energia elétrica e agora a senhora vai explicar como funciona a mineração no Brasil, para quem não sabe nada, que é o meu caso. Professor, é uma tarefa muito difícil, mas vamos lá. Então, o setor de mineração, ele era tributado antes da Constituição Federal. Existia o Imposto Único de Minerais. Eu não sei se o senhor lembra. Sim, exato. Imposto, veja bem, só para esclarecer o ouvinte, eu era criança, tá? Antes de 88. Eu estudei, mas realmente tinha lá o Imposto Único sobre Minerais, que eu já estudei. Aí, quando foi na Constituição de 88, né? Aí não veio mais esse imposto único, ele deixou de existir o imposto único de minerais e foi criado a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Uma compensação. Essa compensação, ela
ela tá prevista lá no artigo 20, inciso 1º da Constituição Federal, né? Então, ele está previsto lá. Então, o que é essa compensação financeira pela exploração de recursos minerais? Na realidade, ela não é um tributo, embora ela seja compulsória também, mas ela não tem natureza tributária. A natureza dela é financeira e patrimonial. Então, já teve decisão também do STF, né, dizendo que ela não tem natureza, porque houve uma grande discussão se era um preço público, se era tributo, ou se era... O que era? Qual era a natureza jurídica? Então, foi decidido pelo STF a natureza jurídica da CEFEM, né, que é a compensação financeira de exploração mineral, a natureza jurídica de natureza patrimonial. Então, sendo de natureza patrimonial, a CEFEM, aí ela é patrimonial da União, então ela é uma receita da União, e essa receita ela é distribuída pelos municípios, a semelhança do que é, por exemplo, o ITR, do que é o ICMS. Então, até em 2017, né, houve um marco regulatório da mineração. Então, de 88 a 2017, a CEFEM era regulada pela Lei 7989 de 90 e a Lei 8001. Uhum. E depois, quando foi em 2017, então houve esse marco regulatório, alterando, na realidade foram editadas 3 medidas provisórias, né? Que foi a medida provisória 789, a 790 e a 791. Daí, que era para alterar a CEFEM, extinguir o DNPM, porque era o Departamento Nacional de Produção Mineral, e para alterar o Decreto-Lei 227, que é o Código de Mineração. Então, essas medidas provisórias, só algumas foram convertidas em lei, né? Que foi a medida provisória 579, foi convertida na Lei 13.540, que é o que rege hoje a CEFEM, 13.540. E o que foi que alterou? Alterou base de cálculo, alterou alíquotas e a destinação do produto da arrecadação da CEFEM, né? Então, as alíquotas que antes, por exemplo, do ouro, que era 1%, passou para 1,5%. A alíquota de pedras preciosas, diamantes, por exemplo, era 0,2%, passou para 2%, foi o que teve o maior aumento, né? Os agregados da construção civil, que é o seixo, a brita, a areia, né? A argila, os agregados da construção civil, as rochas ornamentais, elas ficaram com a alíquota de 1%. O ferro, né, que é o grande carro-chefe da mineração no Brasil, o ferro ficou com a alíquota, que antes era 2%, então passou para 3,5%. O mais onerado foi o ferro. Seja como for, está bem menor do que o quinto do ouro, né, do Brasil colônia. Com certeza. Então, aí a CEFEM, qual é a importância da CEFEM para o município? Por exemplo, município que tem exploração de água mineral, né? De água mineral que tem balneário. Então, o município ele pode, né, verificar se as empresas estão arrecadando a CEFEM. Né? Se não tiver, eles não têm, o município até hoje não tem competência para fiscalizar. E a gente sabe que a mineração ela causa grandes impactos ambientais e causa também, por exemplo, a minerodependência, quando o município é eminentemente minerador, né? A gente presenciou recentemente 2 acidentes muito grandes, né, ambientais, de proporções muito significativas no Brasil, que foi em 2015 o acidente Mariana, em Minas Gerais, e em 2019 o de Brumadinho, né? Então, foram 2 acidentes muito grandes, proporções muito grandes, e a partir daí desses acidentes, aí os municípios passaram, a representação dos municípios passaram a observar mais
como fiscalizar a CEFEM. Mas a lei federal, ela não autoriza, inclusive lá no artigo, é uma polêmica muito grande no artigo 23 da Constituição Federal, que diz que está todos os entes, a competência comum dos entes para fiscalizar essas empresas, mas essa competência comum, ela não permite que o município lance a CEFEM. E a CEFEM, como é receita patrimonial, ela tem a decadência de 10 anos. Então, pode ser fiscalizado 10 anos para trás. Também é uma outra polêmica essa questão. Você tem ideia, professor, da importância da CEFEM para os municípios, não só para naqueles municípios minero-dependentes, né, como é Parauapebas, no Pará, Canaã dos Carajás, do Mato Dentro, lá em Minas Gerais, Itabira, Itabirito, né? Uhum. Esses municípios eles são minero-dependentes, então a função da CEFEM é para, além de ter uma exploração mineral sustentável, é também a diversificação econômica, né? Então, o que é a diversificação econômica? É que o município ele começa a se libertar dessa dependência da mineração. Haja vista que a mineração, que a exploração mineral, ela é finita, né? Sim. Quer dizer, veja o estrago que ficou, por exemplo, em Serra Pelada. As minas se exaurem, né? Se exaurem, ela é finita. Por exemplo, depois do marco regulatório, houve um incremento muito grande da CEFEM, né? A CEFEM, que antes no Brasil, anualmente, a arrecadação era em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 700, no ano passado, nós tivemos uma arrecadação de 6 bilhões de reais de CEFEM. E este ano, 2021, já está ultrapassando esses 6 bilhões. Uhum. A previsão é que a gente tenha 8 bilhões de arrecadação de CEFEM. E a CEFEM, agora, ela é distribuída, antes ela era distribuída, era 23% para os estados, 65% para os municípios mineradores e 12% para a União. Com o marco regulatório, aí foi alterado também essa distribuição, a União ficou com 10%, né? Os estados ficaram com 15%, estados do Distrito Federal, e os municípios, que eram 65%, os municípios mineradores, ficaram com 60% do produto da arrecadação da CEFEM e 15% distribuído para os municípios afetados pela mineração. Então, quais são esses municípios afetados? Muita gente não sabe ainda a respeito disso. Afetados são aqueles afetados pela infraestrutura da mineração, seja porto, aeroporto, seja mineroduto, né, que tem estrutura de minerodutos, e seja também a barragem de rejeito. Um fato importante que teve, né, nessa nova lei da mineração da CEFEM foi que os rejeitos, eles podendo entrar na nova cadeia de produção, sobre essa nova cadeia também vai incidir a CEFEM. Então, assim, ampliou mais a base de cálculo, a incidência da CEFEM. Os municípios, eles podem fazer convênio, né, com a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, que substituiu o Departamento de Produção Mineral. Então, ele pode fazer o convênio, só que o convênio ele é muito limitante. O convênio ele só dá direito a que os municípios verifiquem obrigações acessórias, verifiquem que se existem licenças ambientais para aquelas empresas que estão localizadas em seu território. Mas o município não pode fiscalizar, fazer lançamento de crédito, intimar, constituir o crédito tributário, arrecadar esse produto da CEFEM. Não pode. Então, ele se limita apenas a algumas obrigações acessórias. Mas, mesmo assim, é importante que o município faça o convênio com a ANM, para que ele possa conhecer qual é o produto
produto que está circulando no seu território, que está sendo explorado, quando é que vai ocorrer o fechamento dessa mina, e que o município também observe um dispositivo que existe na lei complementar, na lei 13.540 de 2017, que é o requisito de destinar, no mínimo, 20% para ações ambientais, para novas tecnologias e diversificação econômica. Quer dizer, é a mineração sustentável. É o que se busca hoje, né? Inclusive com aquela questão do ISG. ISG? Né? Do ISG. O ISG é que os municípios, né, eles têm que observar o meio ambiente, o social e a governança. Nossa, muito interessante. É um mundo completamente desconhecido. E quando a senhora mencionou a mineração, realmente, a princípio vem à cabeça, né, alguns locais do Brasil são minerodependentes. Vem assim, Minas, Pará, Vale do Rio Doce, né? Mas é muito maior que isso, né? Porque extração de areia, e aí isso é geral no Brasil inteiro, ou água mineral, que também tem no Brasil inteiro, isso também entra, né? E é algo que realmente eu não tinha parado para pensar. Pois é, eu acho muito interessante, eu estou muito empolgada com a mineração e vejo que os municípios, eles necessitam de mais conhecimento, né? Inclusive está previsto um treinamento que eu vou dar lá no Espírito Santo, né? Espírito Santo é dos estados onde tem mais a exploração de rochas ornamentais. E eu tenho visto, né, que nas declarações, inclusive até no próprio valor adicionado do ICMS, por impacto no valor adicionado do ICMS. Para você ter ideia, no Espírito Santo, né, existe a exploração de rochas ornamentais. E agora, recentemente, já agora em 2021, foram liberadas 11 áreas para exploração lá no Espírito Santo, de minérios, né? 11 áreas, né, que ficaram em disponibilidade, que é o sal-gema. O sal-gema, eu não sei se você conhece, se você viu o noticiário. Não vi. Por exemplo, lá em Alagoas, né, a Braskem, que é uma empresa que explora sal-gema em Alagoas, ela fez uma exploração na cidade, na zona urbana da cidade, do sal-gema, e houve o desmoronamento de várias casas, vários bairros foram atingidos. Então, foi um caso sério também lá em Alagoas, lá em Maceió, né? Pela exploração de sal-gema. Então, assim, os municípios lá do Espírito Santo já estão preocupados com essa exploração, porque é uma exploração que danifica muito o meio ambiente, assim como o da areia também, da argila, né? Danifica muito o meio ambiente. Então, os municípios têm que estar alerta a essas explorações, verificar a área que vai ser explorada, se a empresa ela tem a licença para explorar tantos hectares, e ela amplia, até sem autorização da Secretaria do Meio Ambiente, ela amplia essa área de exploração. E os impactos nas receitas municipais, né, tem um reflexo não só na própria CFM, como eu já falei, mas também no ICMS, no ITR e no ISS. Professor, eu fiz um trabalho em 2015 e 2016 no município de Alto Horizonte, no Goiás. Alto Horizonte é um município, em primeiro lugar, em Cefém, né, no Goiás. Esse município tem a exploração de cobre e ouro. Então, o município recebia 3 milhões por mês de Cefém, aí reduziu para 1 milhão e 700, eu sei que ficou em 56 mil. O prefeito entrou em desespero, porque é um município minero dependente, né? Dependente da mineração. Uhum. Aí nós fomos contratados lá, fomos fazer um levantamento, e o que resultou? Só de ISS,
que a empresa ela era responsável tributária pelo ISS. Então, só de ISS, o município recebeu 40 milhões de reais de diferença que foi apurado na época com a orientação nossa lá. Uhum. Aí a CEFEM, que estava em 56 mil, o contribuinte voltou a declarar nos patamares de mais de 3 milhões mensais, né, para o município, uma significativa receita, e também houve um impacto no valor adicionado do município, né, para fins de apuração do índice de participação do município no ICMS. Então, assim, em linhas gerais, é isso, a CEFEM é uma receita patrimonial, não é tributária. O município ele não tem a competência para fiscalizar, mas ele tem aquela competência comum lá do artigo 23 da Constituição Federal, onde ele pode participar de determinadas ações. A ANM já publicou esse ano a Resolução 71, né, de 2021. A Resolução 71, ela permite o convênio com os municípios e dá os critérios que o município tem para se adequar a esse convênio, para fiscalizar em conjunto com a ANM, né? Então, assim, são ações importantes que o município tem que tomar, inclusive porque, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também aqueles municípios minero-dependentes, ou aqueles municípios afetados pela mineração, eles têm esses recursos a receber. E quanto mais fiscalizar, mais recursos eles vão ter para poder financiar, né, as ações públicas. Muito bem, professor Stael. Assim, eu imagino que essa questão da CEFEM, que para mim é uma novidade, o raciocínio e a problemática seja parecida com outras receitas originárias, como royalties de petróleo, como também indenizações ali por área inundada para a usina, que também tem aqui no Paraná por causa de Itaipu. É algo parecido, na verdade, inclusive a problemática. Exatamente. Eu estive em Ilhéus recentemente, inclusive a gente teve até uma palestra lá, eu dei até uma palestra sobre CEFEM, né? Lá no município de Ilhéus, eles têm a exploração mineral, mas também eles são municípios afetados pela mineração, porque vem de Caetité, que é um município, é o maior município de produção mineral na Bahia, então vai exportado, né? O níquel vai exportado, o cobre, lá do município de Ilhéus. Então, o município, ele recebe. Então, onde que o município pode saber se está correto ou não o repasse da CEFEM, esse município afetado? Quando existe a exportação, então o porto e o próprio Siscomex, ele tem esses dados. Então, o município pode buscar no porto e pode buscar também no sistema Siscomex, né, que é o sistema do comércio exterior. Professor, no Paraná, eu estou vendo aqui que no Paraná teve 18 milhões de CEFEM no ano passado. Uhum. Em primeiro lugar foi o calcário dolomítico, né, o calcário. Uhum. Tem ouro também, né, tem granito, então tem várias substâncias, né, que são exploradas aí no Paraná. Que interessante, que interessante. Muito bem, professor Stael. Então, assim, eu acho que a gente está com um tempo bom de gravação e, assim, para mim, e creio que também para grande parte dos nossos ouvintes, foi uma grande aula, né, um grande aprendizado. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento, vou deixar a senhora com as palavras finais e já mando um grande abraço aos nossos ouvintes. Né? Então, professor Stael, por favor, pode mandar sua mensagem final aos nossos ouvintes. Então, professor Ricardo Senato, a minha mensagem final, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de falar para as administrações tributárias, né? Aqui do Brasil todo, que eu sei que esse podcast ele é ouvido em todo o Brasil, então é importante que os municípios eles tenham uma administração tributária atualizada, tanto com a doutrina como a jurisprudência, né? Pessoas, auditores fiscais qualificados e também que sejam qualificados não só no geral,
né? Que no geral a gente dispersa muito, mas em determinadas áreas, como o próprio ISS, né? Que seja mais aprofundada a questão do ISS, que seja analisado, que não seja uma fiscalização superficial, mas sim uma fiscalização coerente, com a legislação atualizada e que possa realmente buscar recursos para os municípios. A mineração e energia são duas fontes importantes de recursos para os municípios, né, tanto na parte do ISS, como na parte do valor adicionado do ICMS e também na mineração, né, a CEFEM. Então, era isso que eu queria dizer, professor, meu muito obrigado e espero que tenhamos outras oportunidades para a gente falar de tema bem específico, né, que seja em relação à energia ou em relação à mineração, que são temas pouco trabalhados pelas administrações tributárias. Então, meu muito obrigada por aí a todos os ouvintes e estamos à sua disposição, à disposição aí do tributário ao pé do ouvido. Nós que agradecemos, professor Stael, foi uma grande alegria, aprendemos muito e já fica o convite para um próximo episódio, a senhora com certeza vai voltar. Então, um grande abraço à senhora, um grande abraço aos nossos ouvintes. Tchau, pessoal!